Você já se sentiu abandonado pelo seu time do coração? Viu a derrota se repetir, as esperanças se esvaírem a cada passo em campo? Mas no fundo, lá na alma, sabia que essa fase de escuridão era o prenúncio de uma luz que iria cegar os rivais, e se a glória do Timão, a maior de todas, estiver nascendo agora, bem debaixo dos nossos olhos? E se a Fiel estiver pronta para ler os sinais? E se o que parecia ser o fim com as quedas, as crises, as incertezas for, na verdade, o começo de um novo título, de uma nova era de glória? E se a história que nós conhecemos tão bem estivesse repetindo, nos dando sinais um a um, de que o nosso bando de loucos está pronto para voltar ao topo? Porque a Fiel sabe que nossa paixão não se mede por vitórias, e sim por lealdade. Ela é forjada na dor, no sofrimento, na lama, e é na lama, no campo de batalha, que a gente aprende a ser grande. A gente aprende a lutar de verdade por algo que a gente ama, por algo que a gente acredita. Nós não nos explicamos, nós nos vivemos. E é essa vivência que nos torna únicos no futebol. Essa capacidade de transformar a dor em combustível, de fazer de cada lágrima uma semente, uma promessa de que dias melhores virão e que a história se encarregará de provar isso mais uma vez. A história nos mostra que a glória do Timão sempre retorna depois do choro, e é por isso que hoje vamos mergulhar nas raízes mais profundas dessa paixão para encontrar 7 sinais de que a nossa maior vitória está a caminho, sinais que só um corintiano de verdade é capaz de ver e de sentir. O primeiro sinal é o silêncio, aquele silêncio que congela o Pacaembu na derrota, que oprime o grito. E foi nesse silêncio que o Dr. Sócrates ergueu a bandeira da democracia, provando que a voz da arquibancada era maior que o resultado em campo. E essa voz ecoa até hoje em nossa história. Em 77, depois de 23 anos de jejum, a Fiel se acostumou com a dor e a falta de esperança, e foi do silêncio de um clube desacreditado que a Fiel, com a ajuda de Basílio, gritou o fim da espera, a maior libertação da nossa história. Um grito que ainda nos inspira e nos faz ter fé em cada passo. O segundo sinal é a provocação. A mídia, os rivais, eles zombam da gente quando caímos. Eles nos dão como mortos. Não entendem que isso nos fortalece, que essa zombaria acorda a fúria da Fiel. E é quando somos dados como mortos que a gente mais vive, que a gente mais mostra quem nós realmente somos. Nossas maiores conquistas vieram quando ninguém mais acreditava. Quando a Fiel é desafiada, o time se levanta, e a história nos mostra que a resposta para a provocação sempre foi um troféu erguido por nós, pela força da nossa camisa, pela nossa honra, pela nossa garra inabalável. O terceiro sinal é o choro do ídolo, a dor genuína em campo. A dor que o Cássio demonstrou tantas vezes. As nossas lágrimas são a semente da vitória que está por vir, porque a dor de um Cássio é a dor de 30 milhões, e isso nos une, nos fortalece, nos torna um só corpo, um só coração, uma só paixão. Nosso sofrimento em campo é a prova do nosso amor. O choro do nosso camisa 12 não é de fraqueza, é a manifestação pura e cristalina de um sentimento que nos torna invencíveis. A certeza de que a dor é apenas um passo para a glória, apenas um pequeno obstáculo a ser superado. A lágrima é o nosso juramento, é o nosso combustível e é o primeiro passo para a virada de chave, para a glória que se aproxima. O momento em que a dor se transforma em um grito de libertação, em uma vitória que vale mais do que qualquer outra coisa. O quarto sinal é o renascimento da base, a volta da nossa essência, a promessa de um futuro brilhante. A cada novo garoto do terrão que entra em campo e abraça a nossa camisa, a gente se reencontra com a nossa raiz, com a nossa alma e com o nosso propósito de lutar e de vencer. É a prova de que a nossa paixão é maior que qualquer crise, que a juventude que sobe carrega a mística, a fome de vitória e a vontade de honrar o que essa camisa representa para milhões de vidas, para toda uma nação, para todos nós que vivemos e respiramos Corinthians. O quinto sinal é a mística do camisa 10. Em 90, o Neto não era o favorito, não era o mais técnico, mas ele, com a bola parada,
a mística da camisa 10 e a ousadia provou que a força do bando de loucos é maior que a lógica do futebol. E essa mística está de volta. Aquele time era a cara da Fiel, uma representação perfeita da nossa garra. E é essa mística, essa crença que está de volta no olhar de quem entra em campo hoje. A mesma mística que nos fez campeões em outras épocas, a mesma mística que nos fará campeões novamente. O sexto sinal é a Fiel que nunca para. Nossa torcida jamais abandona o time, em qualquer fase, em qualquer estádio, em qualquer lugar do mundo. E eles sabem disso. Eles sabem que a nossa força é inabalável e que a nossa paixão é incontrolável. Estádio lotado, mesmo em fases ruins a camisa. Na rua, em qualquer parte do planeta, em cada canto que a gente pisa. A gente encontra um irmão, um familiar. E é essa presença que nos faz únicos, que nos torna o que nós somos, o bando de loucos. Eles acham que somos loucos, mas somos fiéis. E quando eles pensam que a festa acabou, ela mal começou. E a nossa presença, o nosso canto, é a força que empurra o time rumo ao sucesso, rumo à vitória que tanto esperamos. O sétimo e último sinal é a história que nos abraça a memória de cada um de nós, que foi criada a partir dos nossos ídolos, de cada um dos nossos grandes feitos que estão eternizados em nossa mente e em nosso coração. A invasão de 76, o título de 77, 90, o bicampeonato mundial. Todos foram conquistados pela garra de um bando de loucos, de um povo que nunca abaixa a cabeça, que sempre luta, que sempre dá o seu melhor. Cada crise do Corinthians é a história se repetindo, nos lembrando do que somos feitos, do que passamos para chegar até aqui e do que somos capazes de fazer para sermos campeões, para sermos os melhores. E se você acha que a Fiel não tá pronta, eu te digo, somos o clube mais preparado do mundo para a dor, porque a gente sabe que ela é o nosso único atalho para a glória, para a vitória, para o sucesso. E se essa história te fez sentir essa emoção, já deixou o seu like? Isso fortalece nossa comunidade de torcedores e ajuda a mensagem de coragem do Timão a alcançar mais pessoas e assim a nossa história fica ainda mais forte. O Corinthians é um time que vive de ciclos de recomeços e a cada derrota, a cada fase ruim, o ciclo da vitória está prestes a se iniciar novamente. É a nossa sina, a nossa maior promessa, a nossa maior certeza. A dor do passado é a força do presente, a esperança do futuro. A gente vive isso todos os dias. A gente respira isso, a gente se alimenta disso, dessa fé inabalável que temos em nosso time do coração. Acredite, a força do bando de loucos é a maior arma que o Corinthians tem. E ela está se reunindo, se fortalecendo, se preparando para a próxima grande festa, para a próxima grande conquista, para o próximo grande título. E se o silêncio do Pacaembu for o sinal da maior festa que está por vir, e se esse silêncio estiver nos preparando para algo que nós nunca vimos antes em nossa história, para algo que irá marcar para sempre a nossa vida, e se a derrota que você viveu for a semente da próxima vitória, e se a dor que você sentiu for o combustível para a maior conquista da nossa história, e se tudo estiver acontecendo exatamente como deveria, nós corintianos sabemos que a vitória é apenas uma questão de tempo e que a lealdade é o que nos move, nos empurra para frente, nos faz acreditar mesmo quando ninguém mais acredita e nos faz ir além dos nossos limites. E se a crise for apenas um teste, uma forma de separar os verdadeiros fiéis dos que apenas torcem? E se a glória for a nossa recompensa por passarmos neste teste, por mostrarmos que a nossa paixão é inabalável? A resposta está na nossa história, na forma como nos levantamos depois de cada queda, na força que tiramos da união de todos nós e na certeza de que a gente sempre vai dar a volta por cima. A invasão de 76 foi um movimento que mostrou ao mundo a nossa paixão. Foi um movimento que mostrou ao mundo a força do nosso povo, a força do nosso time, a força da nossa nação. Foi a prova de que a nossa torcida não é apenas um grupo de pessoas, mas sim uma força da natureza. Uma avalanche que não pode ser parada, que não pode ser contida por nada nem ninguém.
nem mesmo por nós. E é essa mesma força que está se preparando para a próxima grande vitória. A mesma energia que nos fez campeões em outras épocas nos fará campeões novamente. Não tenha dúvida, porque a nossa história não mente. A mística do Pacaembu, do Parque São Jorge, do nosso citomografia computadorizada, de tudo que envolve o Corinthians, essa mística não morre. Ela apenas dorme e acorda quando a gente mais precisa. Ela tá sempre lá, nos protegendo, nos guiando. E se ela estiver acordando agora, neste exato momento, se estiver se preparando para nos guiar rumo à glória, rumo ao topo, rumo à vitória que tanto esperamos, que tanto sonhamos em ter em nossa vida. E se o momento de escuridão for apenas o momento para que a gente valorize ainda mais a glória que está para vir, para que a gente celebre ainda mais a vitória que está por vir, para que a gente seja ainda mais grato. Nós somos um bando de loucos e é essa loucura que nos faz especiais, que nos faz diferentes de todos os outros times, que nos faz campeões, que nos torna o que nós somos. Um time de guerreiros, de lutadores. Porque nós não jogamos apenas por um resultado, nós jogamos por uma história, por uma paixão, por uma fé, por uma crença que nos une e nos fortalece, por uma crença que nos faz ir além dos nossos limites. E se essa fé for o sinal mais forte de todos, o sinal de que a glória está voltando, o sinal de que a nossa paixão é inabalável, o sinal de que nós sempre vamos dar a volta por cima. A fé de que, no final das contas, o Corinthians sempre vence, sempre se levanta, sempre volta ao topo. Essa é a nossa maior herança, o nosso maior presente, a nossa maior arma, a nossa maior força. Essa é a nossa maior herança, o nosso maior presente, a nossa maior arma, a nossa maior força-fé de que a gente sempre vai dar a volta por cima e que a gente sempre vai ser o melhor, o maior. A gente não precisa de jogadores caros, de estádios modernos. A gente precisa apenas da nossa fé, da nossa paixão, da nossa loucura, da nossa garra, da nossa força de vontade. E com isso, a gente conquista o mundo. A gente conquista qualquer coisa que a gente queira conquistar, porque a força do nosso povo é inabalável e a nossa paixão é a maior de todas as paixões. E o que o Corinthians está passando agora é apenas mais um capítulo da nossa história, mais uma prova de que a nossa força é maior que qualquer crise, que a gente sempre vai dar a volta por cima. Nós já vimos esse filme antes, o filme da derrota, o filme da crise, o filme do sofrimento, mas nós também já vimos o filme da glória, o filme da vitória, o filme da superação. E o roteiro, nosso roteiro, é sempre o mesmo. Dor, sofrimento, luta e no final, a glória é a nossa sina, o nosso destino, a nossa maior promessa. E nós, fiéis, estamos prontos para viver isso mais uma vez, para vivenciar mais uma vez a nossa história, a nossa vida. Porque o Corinthians não se explica, se vive. E você, fiel, é parte fundamental desta história. E se você sentiu que a glória do Corinthians está voltando, se esta história te fez sentir a emoção de ser fiel, inscreva-se e compartilhe para que mais fiel saiba do que somos feitos e que a força do bando de loucos continue a guiar nossos passos, nossa história. Porque a nossa vitória está a caminho e nada, nem ninguém vai nos impedir de alcançá-la, de vivenciá-la, de celebrá-la. Porque nós nascemos para ser campeões. E você, fiel, é parte fundamental desta história e a sua fé, a sua paixão, a sua loucura é o que nos faz ser o que nós somos. O bando de loucos, o maior time do mundo, o maior time de todos os tempos.